Olá, tudo bem? Meu nome é Zé Roberto, pode me chamar de Zé. Esse é o Zep. Oi, gente! O projetinho de hoje é essa corujinha. É mais um projetinho para suculento, é mais uma corujinha. Outra coruja? Outra coruja. Com o passar do tempo a gente vai mudando as figuras no modo geral. Essa coruja, ela tem umas escaminhas, igual vocês viram no vídeo. Essa ferramenta nós vamos usar para fazer o olho, o menor diâmetro da peça. Porém, com essa ferramenta, nós vamos usar para fazer isso aqui também. De uma ferramenta, faz duas coisas. Vai ficar bem legal. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Vem com a gente. Das ferramentas que a gente havia feito nos vídeos anteriores, que é para rodar o círculo, essa chapinha aqui, a gente havia deixado ela por inteiro. Aqui é onde há o encaixe, para a gente começar a rodar. Para a gente conseguir fazer esse formato, nós vamos cortar um pedacinho aqui da chapinha. Nós vamos continuar deixando um encosto normal e vamos deixar um espacinho aqui. Aqui nós vamos retirar ela. A gente vai entender isso. O espaço aqui é conforme cada material vai pedir. Eu estou com uma pecinha aqui de material com mais ou menos 50 centímetros. E aí vamos fazer ela e vamos ver o resultado final dela, inclusive o comprimento que ela vai ficar no final. No caso aqui a paredinha está já na posição dela. A gente vai rodar praticamente até aqui. Uma vez feito isso, a gente vai tirar ela dessa posição, vai virar ela de cabeça para baixo, encaixar ela dentro aqui desse vãozinho. Esse vãozinho, no caso, esse pedacinho, é mais ou menos que dê para passar o material aqui já curvado. E aí a gente vai fazer de novo. Vai até mais ou menos a metade, vira de cabeça para baixo do mesmo jeito e dá sequência. No finalzinho aqui eu usei o alicate de pressão para me ajudar. Ela normalmente não vai sair 100% alinhada, mas é coisa que com a morsa a gente vai deixando ela mais alinhadinha. No caso da coruja, ela não é interessante ela ficar assim. É interessante ela ficar um pouquinho curvadinho. Dá um detalhe a mais para a peça. No caso dessa peça eu cortei com 50 centímetros. Depois de dobrar ela, ficou em 29 centímetros. E assim ela vai ficando curvada. Na parte de cima da cabeça dela, nós vamos usar um pedacinho com 17 centímetros. Pode variar um pouquinho, não tem problema nenhum. A gente vai dividir ele no meio e vamos prensar ele aqui. Vamos dar um ângulo aqui, pouca coisa. E aqui no caso das duas pontas, a gente vai marcar mais ou menos 1,5 centímetros e vamos dobrar ao contrário. Já marquei aqui nas duas pontas, agora a gente vai virar. É interessante, antes de começar a trabalhar nele, já dar um acabamentinho nas duas pontas, para não machucar, depois fica mais difícil.
Do jeito que está aqui, já está mais ou menos. Mas depois a gente vai levar para o desenho. Se precisar dobrar um pouquinho mais, forçar um pouquinho ou tirar, aí a gente vai ajustando. Para fazer o rabinho, eu cortei aqui 2 peças com 12 e uma com 14. E vamos dobrar ela no meio usando a mesma ferramenta. Pegue o meio aqui e coloque ele como se fosse aqui, do lado oposto. Ele vai estar bem aqui do lado oposto da ferramenta. É interessante virar de um lado e depois inverter, porque senão ela vai ficar curvadinha aqui e reta do outro lado. Então a gente inverte ela para continuar. Senão ela fica assim, curvada aqui e aqui ela fica muito retinha. Fazendo os dois lados ela fica uma coisa mais certa. E para finalizar, nós vamos usar uma barrinha, é os quartinhos dos vasinhos. A ferramenta é aquela que dá o diâmetro de 5,8, já final. E eu estou usando uma barrinha aqui de 65 centímetros. Agora é só a gente cortar esse excesso aqui e soldar aqui para a gente levar lá. Vamos fazer isso nas duas pontas. Eu já adiantei um pouco aqui. Sempre lembrando, eu gosto de soldar só de um lado, que é no caso a parte de trás dela. A frente eu não soldo. Mas é interessante estar as argolinhas o mais certinho possível, para não ter vão ali, para não ficar a figura muito feia. Os olhinhos já estão posicionados, agora a gente vai colocar essa peça e vamos marcar aqui. Vamos retirar esse excesso aqui para a gente continuar. Vamos colocar o biquinho aqui, normalmente 1,5, 2 centímetros, aí vai do seu gosto, para fazer o biquinho dela aqui. Para fazer o corpinho dela, nós vamos dar uma forçada aqui, para ele não ficar redondo, vamos deixar ele um pouquinho oval. E vamos colocar ele aqui, para a gente marcar e tirar esse excesso aqui. E agora a gente vai colocar as penas dela. Vai colocando, se você perceber que uma ou outra tiver um pouquinho fora de ângulo, não tiver a mesma curvatura, vai dando uma ajustadinha até você encontrar um ponto perfeito. Eu gosto de pôr um pinguinho aqui para me ajudar depois que eu cortar e voltar ela, fica mais fácil para me identificar. Aqui é a primeira, aqui tem 2 pontos que é a segunda, e no caso aqui é a terceira de cima para baixo. Para fazer o rabinho dela, vamos colocar uma no meio e as outras duas nós vamos colocar e cortar aqui, mais ou menos aqui, uma de um lado e a outra do outro.
Se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Aí vai do seu gosto, você vai colocando ali e vai colocando da forma que você achar mais legal. Pra gente colocar o suporte aqui, eu coloquei aqui mais ou menos uns 8 centímetros e dei um pequeno ângulo dos dois lados. Isso para a pecinha não ficar muito colada, no caso na parede aqui. Aí se a planta evoluir um pouquinho, não vai ficar pegando a parede. É isso, gente. É um projetinho a mais sobre coruja, não só sobre coruja, mas suculentas também. Tem mais coisas pra gente mostrar, com o passar do tempo a gente vai fazendo devagarinho. O que eu queria dizer em relação à coruja, de modo geral, muitas ideias aqui eu tenho, muitas ideias eu vejo na internet, coisa que muitas vezes você pode usar um olho de uma e colocar em outro, não precisa ser aquele modelinho exato. Você pode, eu gostei dessa asinha aqui, eu gostei desse detalhe. Você pode meio que misturar a coisa e vai fazendo uma coisa diferente. De repente você tem uma ideia diferente e aí a coisa acontece. Eu espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Outra coruja? Outra coruja. Vamos fazer mais coruja ainda. Tem algumas ideias que eu tenho na cabeça que eu quero ir passando. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Tchau, gente. Tchau, gente. Fique com Deus.